Primeiramente, boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é Ângelo Sampaio, sou advogado aqui no estado do Pará e atuo na área do direito médico e odontológico, sou especialista nessa matéria e estou hoje na condição de presidente da Solamed, que é a Associação Latino-Americana de Direito Médico, pelo capítulo paraense. Nós temos aí unidades da Solamed em todas as federações aí do nosso Brasil. E uma das finalidades, para quem não sabe para que serve a Solamed, a sua finalidade principal, os seus pilares, é promover o conhecimento teórico, profissional, e é por isso que nós estamos aqui. Mas eu acho que um dos principais mesmo, que a gente pode tratar aqui a todos, apresentar, é fazer esse intercâmbio de profissionais da área do direito médico, da área da saúde, para nós debatermos esses assuntos, principalmente nessa época de Covid-19. Então, o tema hoje escolhido foi direito médico em tempos de pandemia, e para isso nós contamos aqui com um time de especialistas, um time de profissionais, de médicos, de promotor de justiça, de advogado, de juiz, que não só tem a sua especialidade nessa área, mas tem a vivência, tem a prática e tem o conhecimento técnico acima de tudo. Então, para isso, nós trouxemos aqui, vou iniciar a apresentar o doutor Luiz Malcher, porque acho que os paraenses aqui conhecem bem a figura, que é um médico legista muito conhecido e atuante aqui. Para quem não é de fora, o doutor Luiz Malcher já teve à frente de vários casos emblemáticos aqui, midiáticos da nossa cidade, do nosso estado do Pará. Cito um deles, eu acho que a gente pode falar abertamente aqui, doutor, que é a chacina de Eldorado dos Carajás. O senhor, na época, era presidente do IML, então tem muita experiência, é professor da Faculdade de Medicina, da UEPA, da UFPA, dá aula também de Direito, o senhor é formado em Direito e é advogado não atuante, me parece, o senhor pode explicar depois. Nós temos também aqui a doutora Maria José Carvalho, minha amiga pessoal e pessoa da melhor qualidade, promotora de justiça atuante também na área da saúde, pós-graduada em Direito Público, então tem muito conhecimento. A doutora Lília Nunes também, promotora de justiça na cidade de Santa Isabel, atua constantemente na área da saúde, em prol dos direitos difuso e coletivo, então o direito da saúde com certeza está sempre sobre a sua mesa, sobre o seu computador, ela tratando desses temas. Doutor Raul Canal, que é o nosso presidente da Solamed Nacional, e, acima de tudo, ele é o nosso presidente da Sociedade Brasileira de Direito Médico, uma das maiores sociedades que congrega vários médicos juntos numa única sociedade. Então, é uma personalidade que nós temos, além de muito respeito pelo senhor, tem muito conhecimento, muita bagagem para nos ensinar, doutor. Muito obrigado, porque acho que antes de começar nós havíamos falado do número de reuniões que o senhor está tendo ultimamente, então aceitar o nosso convite deve ser importante para o senhor, não só para o senhor, como para todos aqui, com toda certeza. Nós temos também o doutor Homero Lamarão, que é juiz de direito, doutor pela Universidade, pela UFPA, autor de livros de direito médico, é coordenador da faculdade CESUP aqui na área de direito, então é um entusiasta também e tem muito conhecimento. E assim, apesar de não lhe conhecer, doutor Homero, pessoalmente, e nunca ter, apesar de advogado, atuado em nenhuma vara em que o senhor esteja à frente, eu lhe conheço através de livros, eu lhe conheço através de artigos, o senhor tem artigo publicado no Instituto Silvio Meira, então eu já fiz leitura lá. Então, assim, muito obrigado também pelo senhor ter aceitado o nosso convite. Então, passo agora a palavra, já que nós fizemos a introdução, para a doutora Lilian, para ela fazer alguma explanação aí. Boa noite a todos e todas. Com muita satisfação também que estou aqui na noite de hoje, ao lado de profissionais tão atuantes, sérios, compromissados com o trabalho, que levam os seus conhecimentos, a sua experiência no dia a dia, e abordando esse tema tão atual, não é? O direito médico em tempos de pandemia, um assunto que chama a atenção não só das pessoas que trabalham todos os dias
com esse tema, né, na área da saúde, ou nós, operadores do direito, mas assim, a população como um todo. Hoje em dia todo mundo está interessado nesse assunto, querendo saber quais são seus direitos, como deve proceder, a quem deve recorrer. A gente vê um número enorme de pessoas necessitando buscar a saúde, tanto as pessoas que estão na rede particular quanto na rede pública, e essas pessoas questionam, querem saber. Então, eu acredito que hoje a nossa conversa, a nossa roda de conversas, ela vai abranger não somente nós, operadores do direito, a classe médica, mas a população como um todo. Desde já agradeço a presença de todos. Nós nos sentimos muito lisonjeados por terem aceitado o convite, sendo pessoas sérias e comprometidas. Imagino que os senhores confiam também que nós somos, da mesma forma, pessoas sérias e comprometidas. Não é? Eu vou abrir para que cada um faça suas considerações iniciais e, em seguida, nós partiremos para as perguntas. Tudo bem? Então, vamos começar pelo nosso roteiro com o doutor Luiz Malcher. O senhor tem a palavra, doutor. Bom, eu fico muito lisonjeado de ter sido convidado para participar dessa rodada, que é com pessoas tão ilustres. Eu, em certo momento da minha vida, fui convidado para um evento importante e lá eu encontrei um conterrâneo meu, um cametaense. Eu nasci em Cametá. E ele dizia: mas rapaz, eu lhe conheci lá em Cametá, um meninozinho. Eu digo: pois é, rapaz, nem eu estou acreditando que eu cheguei a tanto, né? E hoje eu estou me sentindo assim, né? No meio de pessoas ilustríssimas. Eu, um simples cametaense, um modesto professor de medicina legal, mas fico muito contente, fico muito lisonjeado. Bom, a gente é que agradece, doutor. A gente sabe do seu conhecimento e, acima de tudo, da sua humildade. Então, para nós iniciarmos aí a nossa noite de perguntas, os debates, eu tenho um tema aqui que já passeou bastante nas redes sociais, que era de uma advogada falando de seguro médico, de seguro de vida, que com essa pandemia ia ser negado, que nas cláusulas das seguradoras isso daí prevê que não há o pagamento do prêmio. Então a gente sabe que muitos desses pacientes, doutor Malcher, que faleceram, eles não concordam com a causa-morte que foi declarada ali pelo profissional, pelo médico. Mesmo o profissional médico, ele declarando lá como provável para a Covid-19 ou suspeito para a Covid-19, ele está amparado com base na portaria do Ministério da Saúde, porque a gente sabe que o número de mortes que tem gerado está lotando os necrotérios aí, o IML, certo? Então, certamente, isso daí vai levar algum prejuízo para alguém que foi declarado esse óbito como provável para a Covid, mesmo que ele não tenha morrido por essa causa de Covid-19, perfeito? Então, isso pode levar ao indeferimento de um pagamento de um seguro de morte. Então, nesse caso, doutor, em que um familiar se vê prejudicado, tá, por conta dessa declaração, o que o senhor pode orientar para esse tipo de paciente, desse tipo de familiar que se vê nessa situação, em termos técnicos, o que o senhor pode falar para ele? O que ele pode fazer? Se ele pode pedir um novo exame, enfim, já que esse paciente morreu? A palavra aí está com o senhor, doutor. Tudo bem. Olha, esse é um problema sério, muito sério. Isso ocorre nem tão somente num período de pandemia, ou de qualquer endemia mesmo. Isso ocorre quase que na rotina do nosso trabalho. Em primeiro lugar, eu gostaria de fazer uma diferença. Aonde é que o IML atua e aonde é que o IML não atua, digamos assim. O IML, ele faz perícias em pessoas, vivas ou mortas.
E a finalidade dessa perícia é atender à justiça criminal. Então, uma pessoa que teve morte natural não tem por que ir a um IML, porque se a morte foi natural, o IML não tem o que fazer. O IML, os profissionais que lá trabalham são médicos legistas. Eles vão procurar saber se aquele indivíduo que morreu, ou mesmo que não tenha morrido, se ele foi vítima de alguma violência. Então, tem que existir a violência para caracterizar a questão criminal. Se o indivíduo faleceu de morte natural, então não é mais o IML que tem que fazer, vamos dizer assim, a apuração deste óbito. Veja, por exemplo, as pessoas que estão morrendo aí pelo Covid-19, ele não é um caso de IML. Ele é um caso de um serviço de verificação de óbito. Acontece que o serviço de verificação de óbito acabou no Pará, não existe. Para você ter uma ideia, o meu dileto professor de patologia que cuidava desta parte do óbito não violento era o Dr. Monteiro Leite. Ele tinha um serviço dentro do hospital, naquela época, o Hospital dos Servidores do Estado, dentro da Santa Casa. Ele atuava. Qualquer pessoa que morresse em um desses hospitais, Hospital dos Servidores do Estado, à época, hoje é o Fir Loyola, ou morresse na Santa Casa, ele apurava o laudo, ele fazia um laudo, fazia uma necrópsia, que era dita necrópsia clínica. Então, o doutor Monteiro Leite faleceu, o serviço acabou. E acabou no estado do Pará. E o que aconteceu? A quem interessa esse serviço? Interessa a Secretaria de Saúde, porque a Secretaria de Saúde precisa saber do que estão morrendo as pessoas, para poder fazer a cura, para poder trazer a cura. Se não sabe do que estão morrendo, como pode estabelecer o tratamento? Então, esse serviço deveria existir. As faculdades de medicina que bancavam o serviço, o doutor Monteiro Leite era professor lá da faculdade de medicina, das duas, a estadual e a federal, ele, com a morte dele, acabou a disciplina também. É uma coisa impressionante. Eu não sei como é que o MEC convive com isso. Não tem mais a disciplina, patologia. A disciplina é dada só do ponto de vista microscópico. São só os exames anatomopatológicos, os exames bioquímicos, que é feito em laboratório. O exame macroscópico, o exame de necrópsia para um óbito natural, ele não mais é feito. Eu tive sérios problemas quando fui diretor do Centro de Perícia Científica Renato Chaves, porque todo mundo que morria em casa, sem assistência médica, corria para lá com o cadáver e a gente não podia fazer nada. Então, o que era que se fazia? Se fazia uma necrópsia. É uma necrópsia complicada, a necrópsia anatomopatológica. Colhia-se materiais do cadáver, pedaços de órgãos, os fluidos orgânicos, sangue, urina, etc., mandava para o laboratório, apurava, às vezes, de forma no laboratório, do que a causa da morte, e aí elaborava um laudo. Agora, pessoal, eu queria deixar muito claro para toda a sociedade e principalmente para os operadores do direito. A declaração de óbito, quando uma pessoa morre, ela precisa de um documento para poder ser sepultada. Esse documento chama-se declaração de óbito. O que é uma declaração de óbito? É um documento simples que diz: declaro que o fulano morreu desta da causa devido a isso, devido àquilo. E pronto. É um documento muito simples. E, sem esse documento, o cemitério não aceita o sepultamento. E todo mundo precisa ser sepultado aqui no nosso clima. Ele precisa ser sepultado
com 24 horas não vai dar mais para resistir. O cadáver já começa a entrar com os fenômenos da putrefação, e aí é impossível suportar, inclusive os odores. Então, essa declaração de óbito, ela é feita num formulário que a Secretaria de Saúde dá. Então, todo mundo que a gente acabou contratando o patologista, hoje, lá dentro do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves, completamente independente do IML, totalmente independente, funciona o Serviço de Verificação de Óbito do Estado, bancado pela Secretaria de Saúde. Então, qualquer pessoa que morra, por exemplo, já que o tema é o corona, que morra com o corona, por causa do corona, ele é levado para lá. E aí tem um outro detalhe que é terrível. O corpo vítima de uma violência, para ser submetido à necrópsia, ele não precisa de licença da família. Não precisa. Por quê? Porque esse cadáver é de interesse da justiça. Então, pega, leva para lá e faz. Depois chama a família para receber o corpo. Se ele for de morte natural, ele precisa da autorização da família para se fazer a necrópsia. O doutor Monteiro Leite, nos 2 hospitais que trabalhava, ele fazia assim, todo mundo que se internava nesses hospitais, a família assinava um termo de que se acontecesse a morte, que sem ser esclarecida, ele teria que passar pelo serviço de verificação de óbito. Então, eu suponho que é mais ou menos assim que está acontecendo. Ele já tem, no momento da internação, a determinação da família que pode fazer a necrópsia. Agora, muitas vezes, não se chega a uma conclusão durante o exame macroscópico. Durante o exame de necrópsia, mesmo, por mais que se faça da melhor maneira possível, com competência, a gente não chega a um resultado. Aí o que é que se faz? Se destaca fragmentos dos órgãos, fluidos, como sangue, urina, etc., e manda para os laboratórios. Mas o corpo precisa ser sepultado. E aí o que é que a gente faz? A gente dá uma declaração de óbito naquele formulário da Secretaria de Saúde. E nessa declaração é permitido dizer, não cheguei a uma conclusão, está dependendo de exames complementares, outros exames, etc. É permitido isso, sem problema nenhum. O problema é o cartório. Olha, pessoal, presta atenção. Quando nasce um indivíduo, ele tem que ser registrado no cartório. Esse registro é a certidão de nascimento. Pronto, o cartório expede a certidão de nascimento. No dia que ele morre, ele tem que passar pelo cartório. Para o cartório expedir o quê? A certidão de óbito. Isso que é importante. Como é que o cartório vai expedir a certidão de óbito? Fundamentado no laudo emitido pelo Serviço de Verificação de Óbito. Só que o cartório está expedindo o laudo só com a declaração de óbito. Então, faz a certidão de óbito baseado na declaração, que é um documento muito simples. Ele precisa do laudo que o serviço emite, mas ninguém vai buscar o laudo. Aí, resultado, o cartório dá como causa da morte indeterminada para corona e tal. Se ele fosse apanhar o laudo que o serviço libera, que às vezes demora até 30 dias, aquela certidão serve principalmente para sepultar. Pronto. Entendi. Aí, entendi. A família pega a declaração de óbito, leva para o cartório e diz assim que ficar pronto, eu lhe trago o laudo.
E no laudo, tem um capítulo do laudo que é chamado de descrição, onde tudo tem que ficar às claras. Foi feito um exame, assim, tal, etc. Olha, aqui em Belém, tinha uma família muito importante, muito conhecida de todo mundo, e a pessoa era muito rica e não tinha herdeiros imediatos. Não teve filho, não teve marido, era uma senhora e tal, tudo bem. Esta senhora morreu na piscina da casa dela. Isso foi uma confusão generalizada, porque o médico atestou assim, afogamento. Acontece que ela sabia nadar, a piscina não era tão profunda, e ninguém acreditou que ela pudesse ter sido afogada. Mas o médico botou afogamento, eu tive vários casos desses. Bom, foi para a justiça. Por quê? Porque envolvia heranças. Foi assim como é o caso dos seguros, etc. Foi para a justiça. E a justiça pediu uma exumação do corpo. À época, a família não queria, as pessoas que estavam mais ligadas a ela não queriam a exumação, e o advogado chegava, embargava a exumação, o juiz pedia e tal, até que um dia nós fomos fazer a exumação. Para nossa sorte, esse corpo havia sido passado formol, conservado pelo formol. E, quando nós fizemos a necrópsia, ela tinha infartado. A morte era natural, ela tinha infartado. Não houve morte violenta, não havia afogamento, de jeito nenhum. Então, o serviço, como a morte foi natural, a necrópsia virou uma necrópsia anatomopatológica, ela constatou que tinha havido um infarto, e aí tudo ficou resolvido. Então, esse é o problema. A certidão de óbito emitida pelos cartórios tem que ser baseada no laudo. Então, eu acho que deu para entender que esse laudo, se a pessoa teve algum prejuízo familiar, ele pode ir atrás desse laudo no IML e aí ele vai levar isso à justiça, ou então até mesmo na seguradora. Ele leva ao cartório, tá? O cartório retifica a certidão de óbito, acaba aquele negócio de provável corona, provável isso, provável aquilo, e aí fica tudo resolvido, sem problema nenhum. Às vezes, pode acontecer de maneira rara, muito rara, de nós não termos o diagnóstico. Isso a gente chama, em medicina legal, de necrópsia branca. Pode acontecer, mas é tão raro, que não tem um significado estatístico. Quase sempre é esclarecido através de exame anatomopatológico, através de exames do sangue, da urina, etc. Doutor, acho que foi esclarecedor demais. Eu queria agradecer, porque a gente está com o tempo corrido, mas acho que o senhor foi enfático aí e respondeu a nossa pergunta, o nosso questionamento. Muito obrigado, doutor. Se eu puder ficar acompanhar ainda aqui, tem outras pessoas para falarem, a gente vai aprender mais um pouquinho. Tá bom. Muito obrigado. Obrigado. E o doutor, doutor Raul, é o nosso vice-presidente da Solamed aqui do capítulo Pará, viu? Então é uma honra tê-lo conosco. Estamos muito bem representados no Pará, viu? Fico feliz. Doutora Lilian? Dando continuidade, então, eu vou partir agora para a pergunta ao doutor Raul Canal, certo, doutor? Queria lhe agradecer, não perder a oportunidade de lhe agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Estou ansiosa também para ouvir a sua fala, compartilhar os seus conhecimentos. E a pergunta que nós fizemos é que nós temos observado, diante da insuficiência de médicos, né, muitos adoeceram, inclusive, por estarem na linha de frente do combate da Covid. Então, médicos com especialidades, como, por exemplo, o pneumologista, intensivista, infectologistas, eles não estão, alguns com condições, ou eles não estão com falta desses médicos. E médicos de outras especialidades estão sendo chamados para assumir esse encargo. Não é? Gostaria de saber como é que o senhor vê, que legitimidade
têm esse comportamento? E quais as responsabilidades que esses médicos assumem ao aceitarem desempenhar as funções? Perfeito. Primeiramente, boa noite a todos, ao pessoal que nos assiste de casa, nos acompanha. É um debate tão rico e tão importante. Quero parabenizar nosso presidente do capítulo do Pará, doutor Ângelo Sampaio, pela iniciativa, né? Para você ter uma ideia, a diretoria da Soladem no Brasil e nos estados foi eleita no dia 4 de maio, ou seja, há pouco mais de 2 semanas, né? O nosso estatuto, com a ata de fundação e tudo mais, foi ontem para registro em cartório. Então, não tem nem a certidão de nascimento, viu, Tomás? Não temos ainda o registro no cartório para depois o CNPJ, né? E esse já é o segundo evento que nós realizamos, né? O primeiro foi o pessoal do Rio Grande do Sul, a doutora Franciele que organizou, um debate muito bacana sobre telemedicina no Rio Grande do Sul. Hoje estamos com esse evento. Na segunda-feira teremos um debate sobre a telemedicina na América Latina. Teremos a participação de um colega médico legista, colega seu, doutor Maché, de São José de Costa Rica, doutor Juan Geraldo Ugalde. Teremos a participação da Rosa Teresa Vasquez, colega advogada de Lima, no Peru, e teremos a participação também do doutor Fernando Iuvar Umpieres, do Equador, debatendo como funciona a telemedicina em cada um dos países. E o doutor Eduardo Dantas de Recife também, pelo Brasil. Então, sem CNPJ ainda, e já temos 13 eventos organizados. E Belém do Pará saiu na frente, fazendo aí o segundo evento. Parabéns ao doutor Ângelo por isso, né? São novos tempos, são novos costumes que nós vamos construir a partir de agora, e esse distanciamento social tem trazido esses ensinamentos, que pelo menos os ensinamentos sejam válidos. Hoje eu recebi aqui no meu escritório em Brasília um médico pediatra de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E ele dizia assim: o que você acha? A telemedicina vai aproximar ou vai distanciar mais ainda o médico do paciente? E eu falei: olha, a telemedicina vai ter o mesmo efeito do WhatsApp. Ele perguntou: como assim? Eu falei: distancia os que estão perto e aproxima quem está distante. Distancia quem está perto e aproxima quem está distante. E essa é a realidade. Nós estamos aqui a mais de 2.000 quilômetros, eu dos demais palestrantes, e estamos tão próximos ao mesmo tempo, né? E, por outro lado, a minha assessora que está na sala ao lado está distante, que está me vendo pela mesma forma que todos os demais do mundo inteiro. Então, quem está distante aproxima e quem está próximo distancia. Esse é o efeito. E essa época nova, esses novos costumes, esse novo normal que vai ser instalado não apenas na sociedade brasileira, mas na sociedade mundial, nos traz uma série de inquietudes, uma série de incertezas, sobretudo quanto à telemedicina. Eu imaginei, Ângelo, me corrija se estiver errado, que eu teria alguns minutos para expor alguma coisa antes de adentrarmos, né? E se eu só queria usar 3 minutos para falar sobre isso, as inquietudes que me afligem hoje é sobre a questão da telemedicina, né? A gente observa, eu tenho participado, o doutor Ângelo falou no início, de várias conferências todos os dias. Nós temos dia com 4, 5 conferências, né? Muitas são fechadas, viu, Ângelo? Por isso não são divulgadas, né? A maioria são fechadas. E a gente observa que nós não estamos adequados ainda para fazer essas transmissões ao vivo, né? A falta de familiaridade com a tecnologia. E todos nós somos pessoas esclarecidas, pessoas de nível superior, pessoas de uma network invejável. E aí te vê as pessoas virando só para cá, virando para lá, ajustando a imagem, gente que passa atrás, gente que passa na frente, cachorro latindo, alguém gritando da sala ao lado. Então, a sociedade não está acostumada, o médico não está acostumado com isso. E ele vai conviver com um paciente também que não está acostumado. O médico com formação superior, com todo o preparo, com toda a capacitação, não está acostumado, e do outro lado da linha está um paciente, às vezes, que pediu para o neto fazer a conexão para ele consultar o seu médico, porque ele não tem familiaridade com a tecnologia. Esse médico que vai consultar esse paciente, vai examinar esse paciente à distância, não sente o cheiro dele, não vê a sudorese dele, não vê a forma dele de ambular, a forma dele caminhar, sentar, levantar.
não vai apalpá-lo e com todos esses recursos presenciais, muitas vezes tem um diagnóstico errado. Imagina a distância e ele se comunicar com esse paciente. E o que é pior, doutor Ângelo, meu querido presidente do Pará, o que é pior de tudo é que não está se fazendo telemedicina, porque nenhuma plataforma ainda está adequada para a telemedicina. Estamos fazendo telegambiarra, através do através do WhatsApp, através do Telegram, através do Instagram, enfim, tecnologias que não foram construídas para a telemedicina, foram construídas para um bate-papo como estamos fazendo agora. Não tem uma segurança ponta a ponta, não tem criptografia, não tem um registro dos documentos, não tem um termo de consentimento, não tem um prontuário, não tem uma troca de exames, não tem um registro, não tem a memória do que aconteceu naquela teleconsulta, naquele teleatendimento, naquele telemonitoramento, naquele teleacompanhamento. Então, o médico está se expondo à sua segurança profissional e criando uma insegurança para o seu paciente. Então, tudo isso precisa ser refletido. Mas nós vivemos um momento de excepcionalidade. Eu acredito que nenhum de nós aqui, talvez nenhum ser humano vivo hoje, à exceção da rainha Elizabeth, que a gente não sabe ao certo em que século ela nasceu, mas nenhum de nós aqui viveu uma situação idêntica ou parecida com essa excepcionalidade que nós estamos vivendo hoje. Então, em situação de excepcionalidade, as medidas, os recursos, as cautelas, todos eles são excepcionais também. E temos que nos adequar, temos que ser criativos, temos que enfrentar essa pandemônia, que eu chamo, não é pandemia, é pandemônia, né? Isso só pode ser obra do capeta, né? Mas vamos lá, gente. Então, a doutora Aline falou dos especialistas. Pela lei vigente, embora seja uma lei herdada de Juscelino Kubitschek, que era médico também, ela é de 57. A lei 3268 fala que o médico, uma vez com seu diploma universitário, registrado no MEC e com habilitação no Conselho Regional de Medicina, está habilitado para exercer a medicina, em qualquer especialidade, em qualquer área de atuação. Não exige dele o título de especialista, até porque a lei é de 57 e a primeira especialidade médica só foi reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina 20 anos depois, em 77. Então, em 57, não haviam ainda especialidades reconhecidas. Nós não temos falta de médicos no Brasil. Temos hoje 493 mil médicos no Brasil. Ainda nesse semestre, chegaremos a 500 mil de médicos no Brasil. Isso dá quase 2,4 médicos para cada 1.000 habitantes. A OMS exige 1.000 médicos, um médico para cada 1.000 habitantes. Nós já chegamos a 2,44. Não faltam médicos, faltam especialistas. Mas até no nosso seguro de responsabilidade civil profissional da ANADEM nós criamos uma excepcionalidade, mesmo em épocas que não são de exceção, que é o ato do bom samaritano. Então o médico, frente a uma situação de emergência, frente a uma situação de urgência, frente a uma pandemia, que é o caso atual, frente a um acidente, ele pode praticar o ato do bom samaritano. Então no nosso seguro de RC nós já criamos isso. Um ortopedista pode eventualmente atender um paciente que está infartado dentro de um avião, dentro de um trem, ou na rua, numa calçada qualquer. Um dermatologista pode fazer um parto de emergência para salvar a parturiente e para salvar o neonato. Então, numa situação de emergência, de urgência, de pandemia, num acidente natural, numa avalanche, num tsunami, num furacão, qualquer acidente da natureza, o médico pode, num acidente de automóvel, um dermatologista está transitando, encontra o acidente de automóvel, a vítima do acidente precisa de um tratamento que necessitaria de um cardiologista. O ortopedista, o dermatologista, o clínico geral pode atender aquele paciente porque é uma situação de emergência e ele está praticando o ato do bom samaritano. Evidentemente que, mesmo nessa situação de emergência, de urgência, de pandemia, se ele cometer alguma aberração, algum ato que nos direitos nós chamaríamos de ato teratológico, né, doutor Homero? Se ele fizer qualquer coisa uma conduta
exigida de um médico medíocre, de um médico normal, de um médico comum, que ele tinha que ter aquele conhecimento. E ele agiu totalmente fora da curva e produziu um dano corporal. Aquele paciente, ele vai responder como responder em qualquer situação, mesmo não sendo uma situação de excepcionalidade. Ou seja, a situação de excepcionalidade não te autoriza a cometer aberrações. Então, o ato que ele praticar, mesmo que seja fora da especialidade dele, tem que ser um ato defensável, uma conduta defensável do ponto de vista científico, do ponto de vista clínico, do ponto de vista acadêmico. Aquela conduta que era exigível, que seria exigível de um médico comum, mesmo não especialista. Ele não precisa saber se ele praticou um ato que ele, como não especialista dele, não era exigível. Apenas o melhor pneumologista, apenas a ANAT, elite da pneumologia do Brasil, teria conhecimento daquilo, você não pode exigir dele. Mas a conduta normal, a conduta que é exigida de qualquer médico, ele tem que saber e tem que praticar. E se agir fora da curva, desculpe aí o linguajar chulo, vai ser exigido dele, ele vai ser responsabilizado. Não apenas do ponto de vista civil, como também criminal e ético e todas as demais consequências. E agora, está ouvindo, doutor? Perfeito. Se a gente transportasse esses conceitos para o direito penal, seria o homo medius, né? O que a gente exige Exatamente. do médico, a gente teria que exigir do médico agora, com esses conceitos. Excelente, excelente esse pensamento. Eu não tinha ainda feito essa associação. Achei excelente a sua contribuição aqui na noite de hoje. Passo a palavra para o doutor agora. Bom, doutora Maria José, promotora de justiça de Capanema, aqui do município próximo de Belém. A gente sabe que o Ministério Público, junto com a advocacia, a Defensoria Pública, é um pilar super importante na saúde, né? Então, diante desse cenário que nós estamos vivendo, de pandemia, de Covid-19, em que a saúde tem recebido especial importância, visão, foco, o que a senhora pode falar para a gente, para as pessoas que estão ouvindo aqui, sobre os instrumentos utilizados pelo MP para a garantia desse direito do cidadão e como ele deve proceder para buscar o auxílio desse órgão? Como é que ele pode fazer isso, doutora? Bom, primeiramente eu gostaria de desejar uma boa noite a todos e a todas que estão conosco nesse momento, prestigiando essa nossa live, um instrumento novo para a gente, a ser utilizado, uma nova ferramenta que realmente nos aproxima de quem está distante. Conversávamos sobre isso antes de iniciarmos aqui com todos e desejar a minha boa noite e saudar os demais participantes também. E como a gente não está sendo ouvido somente por pessoas da área jurídica, pessoas dos diversos segmentos estão conosco nesse momento, eu pediria só que me fosse permitido trazer a leitura de alguns dispositivos constitucionais. Porque claro, a gente tem que partir disso. Obrigada, doutor. Nós estamos num evento que a priori seria de médicos, odontólogos, como o senhor colocou, doutor Ângelo, quando iniciou a sua fala. E o que estaria fazendo aqui um membro do Ministério Público, um promotor de justiça? E das falas que nos antecederam, se pode perceber que médicos técnicos colocaram as suas manifestações, mas sempre fazendo alguma remissão à questão jurídica. E aonde o Ministério Público entra? Se nós estamos num evento que, a priori, poderíamos tratar só de questões técnicas, com médicos, com pessoal da área de saúde, com odontólogos, com enfermeiros, com farmacêuticos, o que exatamente um membro do Ministério Público estaria fazendo sem esse conhecimento técnico da área médica? Então, eu pediria a permissão só de fazer remessa ao artigo 129 da Constituição Federal, que diz que são funções institucionais do Ministério Público zelar pelo efetivo respeito aos poderes públicos e dos serviços de relevância pública. E dentre um dos serviços de relevância pública, que são muitos, inclusive, que o Ministério Público abraça na sua atividade fim, nós temos lá a remissão ao artigo 197, que já trata especificamente da saúde, e ele diz o seguinte: são de relevância pública as ações e serviços de saúde. Então,
que se enquadra, a priori, a atuação do Ministério Público, uma vez que o próprio artigo 129 diz que se trata de uma das funções institucionais do Ministério Público. E partindo também da premissa do artigo 127, que fala da função jurisdicional do Ministério Público e da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Bom, talvez nem todos saibam, mas a saúde é um direito fundamental, constitucional, social. Um direito que nós chamamos como um direito de segunda geração ou de segunda dimensão de direitos e que exige prestações positivas do Estado e que essas prestações positivas elas devem atender também à norma do artigo 37 da CF, dentre elas a efetividade. E o Ministério Público ele entra como um dos atores dentro dessa esfera da atuação, seja extrajudicial, seja judicial, na perseguição da efetividade dessas políticas públicas voltadas para a área da saúde. E não podemos também fugir de mais um arcabouço, mais um suporte constitucional que está no próprio fundamento da República Federativa, lá no artigo 1º, que ele vem trazendo como fundamento, como objetivo também da República Federativa do Brasil, a soberania, a cidadania e a dignidade da pessoa humana. Então, nós temos um arcabouço principiológico que autoriza o Ministério Público com fundamento lá no artigo 127, com o artigo 129 da Constituição Federal. Isso foi trazido, essas inovações, essa atuação constitucional foi trazida para o Ministério Público na Carta Política de 1988, que elegeu também a ação civil pública, que é um instrumento a nível de judicialização, um dos mais, não único, mas um dos mais utilizados, quando é preciso que a gente chegue até o judiciário para pedir uma tutela jurisdicional justamente por falhas, omissões, faltas de políticas públicas, que seria o primeiro momento a ser construído em matéria de saúde. Os órgãos legitimados seriam legislativo e executivo a priori. Se existem falhas, se existem omissões, e se o Ministério Público, nesse primeiro momento, ele é chamado pela população, e a sua pergunta, doutor Ângelo, me parece que foi voltada principalmente para essa situação atual de isolamento, de distanciamento social. Numa situação de normalidade, já é muito difícil você construir em cima da saúde. A gente tem que lembrar também que a Carta Constitucional, que elevou a saúde a direito fundamental, ela tem 32 anos. Assim como 32 anos, quando a gente olha para trás e pensa na nossa vida, me parece que 32 anos é um período curto para a gente construir muita coisa. Então, me parece que, embora muita coisa falte ainda realmente a avançar, muita coisa já se foi construída, porque saúde, como direito fundamental, como direito social fundamental, como direito constitucional, nós só temos da Carta de 88 para cá. Então, o Ministério Público, em situações de normalidade e de anormalidade também, como é a situação que nós estamos vivenciando, ele atua tanto na esfera extrajudicial como na esfera judicial. A esfera judicial, como a gente chegou a falar rapidamente, é você, ao esgotar tudo aquilo que você atuou dentro do extrajudicial, você vai, com base no 35 da Constituição Federal, que diz que a lei não excluirá da apreciação do judiciário lesão ou ameaça ao direito. Então, o direito e o juiz constitucional, ele está, embora se diga, e muito se fale aqui do ativismo judicial, da judicialização da saúde, se faz necessário. O judiciário está aí justamente para corrigir falhas, omissões e imperfeições. E o Ministério Público, mesmo nessa situação de distanciamento social, continua recebendo denúncias, inclusive através da ouvidoria. Eu gostaria de disponibilizar aqui o canal, o telefone 91 988 37 7570, recebe inclusive por aplicativo de WhatsApp,
e a gente continua disparando as mesmas providências, quer na esfera extrajudicial, que é a matriz resolutiva mais adequada para essa complexidade que se dá na esfera de políticas públicas voltadas para a saúde, até porque na matriz extrajudicial você pode trazer a população, ela atende à democracia. Então, nós fazemos toda essa atuação no extrajudicial de diversas formas. Reuniões, atendimentos no gabinete, vistorias em loco, recomendações, termo de ajustamento e compromisso, e que já vale como título executivo judicial, se não houver cumprimento do termo de ajustamento e compromisso. E, enfim, ainda nesse período de isolamento social, doutor Ângelo, nós não deixamos de exercer essas mesmas atividades. Embora distantes, como o doutor Raul colocou, a tecnologia que nós possuímos nesse momento nos permite continuar com reuniões, a exemplo do que nós estamos fazendo agora, nessa conversa, nesse bate-papo, continuamos com as reuniões, criamos grupos pelo aplicativo que possibilita que todas as autoridades públicas e agentes públicos, o Conselho Municipal de Saúde, Secretaria de Saúde, Prefeito Municipal, assessores jurídicos, toda esse conjunto interinstitucional esteja junto, ainda que com esse distanciamento mantido, o distanciamento em respeito às determinações da Organização Mundial de Saúde, mas nós continuamos construindo políticas públicas efetivas para atender a população nesse momento, porque a saúde ela não pode esperar. Nós estamos falando de um direito de segunda dimensão, porque ele exige prestações positivas, mas a saúde também está afeta às questões do direito de primeira geração ou primeira dimensão, que é o direito à vida. Está interligada simbioticamente, como também está ligada aos direitos de terceira dimensão, que seriam os direitos difusos, coletivos, porque quando você ingressa com uma ação, como eu ingressei em Capanema, o objeto do pedido seria a construção do hospital de campanha para atender a região dos Caetés, e esbarrou na reserva do possível, e me parece que a reserva do possível ela é muito frágil quando você traz o princípio da dignidade da pessoa humana, quando você traz o mínimo existencial necessário, quando você traz os outros fundamentos constitucionais de um direito fundamental como é a saúde, me parece que o Estado é obrigado a provar que ele não pode prestar aquele serviço do qual ele é obrigado a fazer a prestação em ações, em políticas, em ações positivas, em políticas públicas que levem essa efetividade. Então, ainda continuamos, mesmo nesse período de isolamento social, com todas as atuações extrajudiciais, estreitamos mais esse canal junto com as demais instituições e me parece que tratar de saúde é esse estreitamento que leva realmente à construção de políticas públicas, o diálogo aberto com a Defensoria Pública, com a OAB, com os conselhos municipais, com os demais atores que trabalham nessa área, com os secretários de saúde, ou seja, de repente aquele distanciamento desnecessário e que não constrói, com esse distanciamento, esse isolamento social, ele fez com que aproximasse. E com isso nós conseguimos construir muito em políticas públicas sem ser necessário a judicialização. A judicialização, na realidade, essa procura ao judiciário para que também levasse essa resposta, já foi necessária já para a garantia de uma tutela já de direito coletivo que visava atender toda a macro-região dos Caetés. Então, o Ministério Público, resumidamente, aqui, já dentro da sua pergunta, continua com a sua atuação funcional voltada para essa questão da saúde. Evidentemente que vistorias em loco, ou reuniões presenciais, ou participação em fóruns, para debater essa questão, evidentemente que só estão sendo possíveis com mantido o distanciamento,
através desses canais, como estamos utilizando no momento, mas o aplicativo do WhatsApp nos permitiu ter todos esses atores reunidos e em construção constante de políticas públicas na esfera do extrajudicial. E fazendo um recorte aqui, dentro das atribuições do Ministério Público, eu gostaria de citar Mário Quintana, na sua coletânea poética Baú de Espantos, no poema A Quinta Coluna. E ele diz o seguinte: e temos agora tantas coisas que denunciar neste mundo louco, mas a quem? E eu respondo aqui: o Ministério Público está de portas abertas para receber essas denúncias, ele está operacionalizando todas as denúncias que ele vem recebendo em todas as suas comarcas, na capital do estado. A sua atuação ela não se restringe ao direito à saúde como direito fundamental, mas também com o direito à saúde nas relações de consumo, e a nossa atuação está sempre voltada, nós não paralisamos em momento algum a nossa atividade, e está sempre voltada para atender a sociedade, tanto na esfera extrajudicial, quanto, entendo necessário, na judicialização da justiça, que melhor do que eu, o próximo palestrante, doutor Homero Lamarão, com seu vasto conhecimento e atuação e experiência, poderá trazer melhores esclarecimentos para todos que estão nos ouvindo. Nossa, doutora Maria José, muito obrigado aí. Doutor Raul, o senhor está vendo, o time da Solamed paraense é campeão mesmo, então a doutora Lilian acho que pode fechar aí com o doutor Homero. Pronto. Então, antes de me reportar ao doutor Homero, antes de fazer um parêntese para a fala da doutora Mazé, da doutora Maria José, deu vontade de levantar e dizer: Mazé, vamos juntas agora, começar a trabalhar, não é? Porque está na gente, está no sangue, né? Essa vontade de brigar por esses direitos, de lutar por esses direitos, de garantir o mínimo possível para essas pessoas que estão tão necessitadas, né? Queria fazer esse parênteses e agora em seguida eu passo a me reportar ao doutor Homero Lamarão, e com muita satisfação, doutor, né? Estou também ansiosa para ouvir a sua fala, uma pessoa com esse gabarito, né? Com essa bagagem cultural, além de juiz, o senhor doutor, autor de livro, um livro que é muito apropriado para esse momento que nós estamos vivendo, não é? O título do seu livro eu tenho aqui anotado: Judicialização da Saúde, o Indivíduo e a Sociedade de Cooperação. Um tema extremamente atual, não é? Então estou realmente ansiando pelo que o senhor vai falar. Nós preparamos para o senhor o seguinte questionamento: como o Poder Judiciário do Estado do Pará tem se posicionado em relação a essas demandas individuais ou coletivas que objetivam garantir o direito à saúde, seja pela disponibilidade de leito, seja pela disponibilidade de medicamento, ou mesmo o transporte ambulatorial. Nós sabemos que esse assunto está muito recorrente no nosso dia a dia, não é? Não só no trabalho administrativo, que a gente tenta evitar ao máximo que essas questões sejam judicializadas, mas infelizmente nem sempre a gente consegue. E eu gostaria de ouvir do senhor como é que o Poder Judiciário no Estado do Pará tem se manifestado nesse tema tão recorrente e importante no momento que nós estamos vivendo. O senhor tem a palavra, se o senhor quiser pode fazer considerações iniciais e depois partir para a resposta. Obrigado, doutora. Boa noite, doutora Lilian, doutor Ângelo, minha vizinha, doutora Maria José, doutor Luiz Malcher, doutor Raul Canal. É um prazer estar aqui com vocês hoje dialogando sobre um tema que para a nossa sociedade é muito cara, tem sido muito caro. Estamos pagando a peso de diamante o debate sobre judicialização e expiando todas as culpas pelos erros que todos nós brasileiros praticamos ao longo de décadas de vigência do Sistema Único de Saúde. Agora estamos colhendo realmente o fruto das nossas insuficiências e que não podem jamais ser imputadas exclusivamente aos gestores, porque todos nós elegemos a cada 4 anos os nossos representantes e somos também responsáveis por esses frutos que estamos agora colhendo. Eu vou me centralizar em relação à sua resposta, mas em relação ao cenário de pandemia,
porque é um cenário de excepcionalidade. Como a doutora Maria José bem colocou, o Ministério Público ele tem se esforçado continuamente para atuar dentro das suas diretrizes constitucionais, mas dentro daquilo que é possível. O Ministério Público não pode fazer uma inspeção in loco por uma série de questões agora, né? E me parece que nós tivemos uma alteração substancial na visão da judicialização hoje, porque parece-me que nós começamos a acordar para um problema que, pelo menos em termos de região norte, aqui especificamente no estado do Pará, nós não estávamos atentando nos últimos 5 anos. O livro que a senhora citou nada mais é do que uma versão comercial da minha tese de doutorado, né? Inclusive com o título modificado para se tornar menos enfadonha, porque ela trabalha com argumentos da filosofia política como um móvel de justificativa para pretensões no campo individual. A gente sabe que o SUS é montado através de políticas públicas e eu teria que dar uma resposta eloquente em relação a por que uma pessoa poderia postular alguma coisa para ela no SUS que não é assegurado a todos. Na Constituição Federal eu não encontrei essas respostas e fui me socorrer nas teorias da justiça, mais especificamente no liberalismo igualitário de John Rawls. Mas em relação à sua pergunta específica, o que nós temos hoje? Nós temos discussões, basicamente, sobre medicamento, um medicamento especificamente, que é a cloroquina, ou a sua versão aí análoga, a hidroxicloroquina, e a questão dos leitos, que agora que o cinto apertou demais para a gente aqui, né? Sobre cloroquina, tudo que diga respeito à cloroquina, a hidroxicloroquina, para tratamento de Covid-19, é muito importante que a gente diga o seguinte: não há registro na Anvisa para o tratamento da Covid-19 com cloroquina ou hidroxi. Na realidade, não há protocolo nenhum para a Covid. Nenhum país no mundo tem protocolo, porque hoje o Covid ele é um ponto de interrogação para a classe científica, para a classe médica, né? E para nós, basicamente, tratamos com paliativos. Seria essa a melhor forma de colocar a situação. Como nós trabalhamos com a cloroquina e a hidroxicloroquina de uma forma desviada das diretrizes para as quais esses medicamentos foram registrados na Anvisa, a gente costuma dizer que essa utilização é off-label. Esse é um termo que a gente utiliza na judicialização da saúde, na medicina de uma maneira geral, não é nosso, nós não nos apropriamos do termo, isso é um termo da medicina, todas as vezes que nós utilizamos aquele medicamento para um protocolo diverso do qual ele foi inicialmente preconizado. E segundo decidiu o Supremo Tribunal Federal, quando julgou o recurso extraordinário 657-718, firmando um precedente vinculante para todo o Poder Judiciário brasileiro, o que quer dizer isso? Que todo juiz é obrigado a obedecer ao resultado desse julgamento, né? Ele firmou o tema 500 e diz: todas as vezes que se postular a dispensação de medicamentos que não estão registrados na Anvisa, essa discussão tem que ser apresentada para a Justiça Federal. Ou seja, o juiz estadual pode conhecer de um pedido para dispensação de cloroquina ou de hidroxicloroquina? Não, ele não pode. Se ele fizer isso, ele vai estar desafiando um precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal. Ponto. Essa questão, eu acho que é assente, ela não encontra resistência. A única resistência, eu confabulando, tramando, outro dia com um colega juiz federal, uma nesga nessa decisão, seria dizer o seguinte: digamos que o governador do Pará diga assim, tudo bem, o Ministério da Saúde baixou uma nota técnica autorizando, ele autoriza, ele não impõe, isso fica sempre a critério do médico tomar a decisão, junto com o seu paciente, se vai ou não ministrar cloroquina ou hidroxicloroquina, ou seja, autoriza, não é impositivo, né? Mas digamos que o governador do estado do Pará, o governador Helder Barbalho, resolva incorporar um protocolo suplementar pelo critério de descentralização que rege o Sistema Único de Saúde e diga, mas eu vou aceitar como protocolo meu aqui dentro do Pará a cloroquina. Ele pode? Não, ele não pode. Ele não pode porque para a Covid é experimental. Se é experimental, o uso é off-label, ele não poderia fazer a incorporação. Tá?
Ou seja, para medicamento, Justiça Federal, cloroquina, hidroxicloroquina, e ainda que você queira botar azitromicina, que mais? Agora me fugiu a cabeça tudo que tem, estão me dizendo que estão usando, né? Todos os medicamentos, até vermífugo, né? Resolveram utilizar agora. Tudo bem, eu não vou discutir com os médicos são os senhores da recomendação desses medicamentos. Eu, como paciente, apenas aceitaria ou não tomá-los, mas para efeito de postular a dispensação disso junto ao Poder Judiciário, exclusivamente perante a Justiça Federal, ok? Leitos, problema. Vamos reconhecer uma coisa. Existe uma discussão que é muito pouco explorada no Brasil, que é o subfinanciamento do Sistema Único de Saúde, defasagem da tabela SUS. Tá? Para que você tenha uma ideia, em 2018, nós tínhamos em torno, a partir de uma recomendação da Organização Mundial da Saúde, que é de nós termos de 1 a 3 leitos leitos de UTI para cada 10 mil habitantes, o Pará, em 2018, tinha um marcador de 1,18 leitos públicos e da saúde suplementar. Se eu for utilizar só os dados do Sistema Único de Saúde, eu vou dizer que eu tenho 0,58. Gente, isso é absurdamente insignificante para atender às necessidades triviais da população em um critério de normalidade. Imagine você numa pandemia em que a evolução da Covid atacando as vias respiratórias, os pulmões, você pode levar facilmente, em poucos dias, um paciente para a UTI. E esse paciente, eventualmente, vai ter que ser entubado ali. E vai ficar na UTI em torno de 15 dias, pelo menos de 15 a 30 dias. O doutor Raul Canal me corrige se eu estiver equivocado aqui. É um período de normalidade para a UTI, ou seja, a gente não tem nem rotatividade desses leitos. O que sobra para a gente? Lutar. Alguns estados fizeram requisições de leitos da saúde suplementar para o público. Nós podemos fazer isso aqui no Pará? Não, porque os leitos da saúde privada, eles esgotaram, saturaram antes dos da saúde pública. E os da saúde pública, nós só não entramos em colapso total e absoluto no estado do Pará em função dos hospitais de campanha. Por conta disso, nós tivemos um alargamento muito grande desses leitos, é bom que se diga. O Ministério da Saúde, o ministro Mandetta, antes de ser exonerado, ele publicou uma portaria, não me vem agora o número na cabeça, são dados demais para decorar hoje em dia, e que ele aumentou o repasse diário dos leitos de UTI de R$ 800 para R$ 1.600 por dia o repasse. Isso faria com que o Estado, no caso o Estado do Pará, pudesse ter um capital maior para fazer o alargamento dos seus leitos de UTI e assim melhor atender a população. O que nós temos em termos de articulação do Poder Judiciário para enfrentar essa crise, esses dados que eu lhe falei? Em primeiro lugar, o que foi mais importante, o presidente do Tribunal de Justiça acatou uma sugestão que foi dada pela Associação dos Magistrados e criou, dentro da capital, em que nós estimávamos que o boom, a explosão maior, e pelo menos a inicial de Covid seria aqui em Belém, não é? Por causa da facilidade de fronteiras, e do tráfego aéreo, lógico. Então, ele montou uma equipe que cuida exclusivamente dos casos de Covid em questões de saúde pública, não de saúde suplementar. Saúde suplementar está sendo tratada pelos juízes das varas civis e empresariais. Né? Então, a portaria 1185 do Tribunal de Justiça colocou um número X, nós éramos 7, alguns colegas foram caindo para a Covid, estamos com 5 hoje. Né? Então, nós enfrentamos as ações individuais e coletivas em relação a isso. No interior, nós deixamos para fazer uma análise de como ia evoluir a Covid no Estado. Parece-me que agora mudou o eixo, né? Nós tivemos uma explosão na capital e migramos muito para o interior. Tanto que os incrementos de números que a CESPA nos tem passado são por subnotificações, supostamente. Né? Isso o Ministério Público depois apura direitinho. Supostamente são subnotificações das prefeituras em relação a óbitos e casos de registro. Então, o que é que nós fizemos? Vamos deixar para verificar se há necessidade de montar grupos de plantão regional com especialização, com maior afinidade para a matéria da saúde pública,
nessas regiões polo. Se tiver um crescimento desordenado, o grupo vai lá e dá uma força para os juízes dessa região. Especificamente em relação às demandas por leitos, eu digo para vocês que nós chegamos a um momento que para nós foi muito difícil, emocionalmente, foi muito difícil discutir realmente a aplicação realmente não poderíamos fugir da resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina e tomar a decisão de que realmente o acesso a leitos de UTI tem que ser feito por um critério técnico. E esse critério técnico, quem determina é o profissional de saúde. O Poder Judiciário ele não tem elementos, nem o Ministério Público tem elementos, nem a Defensoria Pública, nem o advogado, que representa a parte. Nós não temos elementos para dizer quem precisa mais de um leito de UTI, se é o A ou se é o B. É o médico e a central de regulação que devem tomar essas decisões. Então, na capital, como é que essas decisões estão vindo moldadas? Não podemos negar o pedido de internação, nos casos diagnosticados, porque se nós fizéssemos a negativa do pedido de internação, nós estaríamos, como a doutora Maria José já bem ressaltou, muito didaticamente ressaltou, nós estaremos violando uma dicção normativa de um direito fundamental, como é o da saúde. Porém, com base na resolução 2156 do Conselho Federal de Medicina e da recomendação 66/2020 do Conselho Nacional de Justiça, nós não mais temos estipulado prazo específico para o cumprimento da obrigação, e se não há prazo para cumprimento da obrigação, por via de consequência lógica, não vai ter o quê? Multa por descumprimento. E aí a gente deixa realmente que a central de regulação, que os profissionais de saúde efetivamente deem a melhor vazão para o acesso a esses leitos de UTI, e apenas salientando, nós já chegamos a 91,4% de saturação dos leitos de UTI do Estado. Os do município de Belém já estão totalmente saturados. Tá? Nós estamos hoje com 83,58%, acabei de checar aqui no portal Covid. Basicamente, são essas informações que eu tinha para vocês e fico à disposição para outros debates que se mostrarem necessários. Muito obrigado, boa noite. Obrigada, doutor, pela sua colaboração. É importante que a gente saiba como é que está a realidade aqui no estado do Pará. A gente que trabalha com esses instrumentos, nós não temos aqui perguntas feitas no bate-papo. Eu gostaria de saber se os senhores têm considerações finais que gostariam de fazer. Se tiverem, podem começar. Estão com a palavra, se os senhores quiserem falar, complementar alguma informação, algo que tenham deixado passar. Tem uma ordem cronológica ou qualquer um pode usar a palavra? Posso falar, doutora Lília? O doutor Ângelo disse que primeiro as damas, né? A doutora Mazé. Não, que isso, doutor Raul, use a palavra, por favor, nos brinde com a sua sabedoria, com o seu conhecimento, com a sua simpatia. É uma felicidade tê-lo aqui conosco, muito grande. Eu só queria fazer uma consideração ainda em ponto de reflexão, né? Eu digo os ensinamentos que a pandemia nos trazem agora. Eu acho que o maior legado que nós vamos levar disso, eu falei isso numa reunião semana passada com cirurgiões vasculares, né? Então nós estamos criando hábitos higiênicos e sanitários diferentes, né? Eu vi até uma piada no Facebook aí que meu fígado está com inveja das mãos, né? Tanto álcool nas mãos que o fígado está com inveja já, né? Mas nós, cidadãos mortais, cidadãos comuns, aprendemos a lavar as mãos, né? Mas o mais importante, eu disse hoje para um médico também isso, os profissionais de saúde estão aprendendo a lavar as mãos. Então nós assustamos e temos motivos para isso, com 20 mil mortos no Brasil pelo coronavírus. Só que o que a maioria não sabe é que morrem por ano no Brasil 110 mil pessoas, 110 mil de infecção hospitalar. 110 mil.
Segundo o Dr. Elis Donizete, conceituado anestesiologista, criador da Fundação Brasileira de Segurança do Paciente, 70% dessas 110 mil mortes seriam evitáveis pelo simples gesto de lavar as mãos. Ou seja, quase 80 mil brasileiros morrem por ano porque alguém da equipe hospitalar não lavou as mãos corretamente. O doutor Ângelo apontou o celular. O uso do celular no centro cirúrgico, anestesiologista mandando mensagem no WhatsApp, atualizando o Facebook, o Instagram, discutindo com a namorada, com a esposa, durante o procedimento cirúrgico. Instrumentador circulante, fazendo fotografia do procedimento cirúrgico, o instrumento mais imundo que possa existir, que é o aparelho celular. Então não adianta lavar as mãos, não adianta usar luvas, não adianta usar todos os protocolos de segurança se você levar o celular no bolso do jaleco, se você pegar no celular durante o procedimento cirúrgico. Então eu creio que esses hábitos serão incorporados não apenas no cidadão comum, mas sobretudo e principalmente nos profissionais da saúde. Incorporar essas medidas acautelatórias para evitar processos infecciosos. Então, esse talvez seja o grande legado desse período obscuro, nebuloso, esse período trágico que nós atravessamos nesse momento singular da história da humanidade. Obrigado, Ângelo, pelo convite. Obrigado a Soladem Pará por ter me propiciado esse privilégio maravilhoso. Obrigado pela companhia fantástica de todos os palestrantes, dos coordenadores, dos mediadores. Foi uma experiência maravilhosa. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Obrigada, doutor Ângelo. Minhas palavras também são somente de agradecimento, principalmente por ter sido oportunizado participar desse momento super importante, de grande conhecimento, acho que para todos nós, e principalmente também lembrar das lições que a gente pode tirar, absorver desse momento que a gente está vivendo, que não está sendo fácil para nenhum de nós. Eu tenho um filho que faz medicina, futuramente e brevemente também estará atuando na área. Perdi médico, amigo, praticamente uma pessoa da família, aquele que é tido um médico próximo, um médico da família. Perdi em decorrência da Covid-19, então são momentos de grande complexidade para essa questão da nossa saúde, além de física, mental. E é um momento também que eu vejo, dentro até da pergunta que me foi formulada, da atuação do Ministério Público, foi um momento que nos oportunizou essa aproximação dos demais agentes que atuam, principalmente na matriz resolutiva do extrajudicial para a construção de políticas públicas. Então, vivemos situações limites, dentro de uma escuridão da qual não sabíamos como construir, como crescer, como evoluir, como levar a prestação aos nossos circunscritos e o judiciário aos seus jurisdicionados também, dentro de uma situação que realmente que nós estamos vivenciando uma situação única para a nossa geração. E para mim ficou, além da construção de que realmente a nossa humanidade precisa florescer no sentido de nos aproximarmos dos demais atores que trabalham conosco nas nossas atribuições funcionais multifárias que são do Ministério Público, mas principalmente como pessoas, como seres humanos. É um momento realmente de, em todos os aspectos da nossa vida, nós estendermos as mãos uns aos outros. E agradeço realmente, parabenizo e digo aqui de público que todos os profissionais da área médica e da saúde estão nas minhas orações diárias para que Deus os proteja, e deixo aqui o meu muito obrigado a essas pessoas, a esses profissionais e tantos outros que estão na linha de frente hoje com as suas vidas, defendendo as nossas vidas e das nossas famílias. Obrigada. Fala, doutor Malcher, alguma coisa? Não, obrigado. Eu quero só agradecer pelo convite que me foi formulado.
Eu espero ter contribuído dentro das minhas limitações e me colocar à disposição. Obrigado. Só agradecer o convite, a participação aqui, as palavras elogiosas e carinhosas que foram a mim dispensadas por todos vocês, e deixar a reflexão que, passada a pandemia, será o momento de nós nos lembrarmos de valorizar a classe médica como ela realmente merece e nunca foi valorizada no nosso país, respeitar a ciência, né, e a pesquisa científica no nosso país, coisa que também nunca fizemos, e levantar e lutar pelo Sistema Único de Saúde, esse gigante, esse honroso gigante que nós temos no país, que atende quase 80% da população brasileira. Bom, eu queria ainda... Você quer falar, Lília? Quero, vou fazer uma consideração final. Eu também gostaria de agradecer imensamente essa conversa que nós tivemos hoje. Eu aprendi bastante, não é, com os ensinamentos que foram compartilhados pelos senhores. E seguindo essa linha de raciocínio do que vai ficar após esse período de pandemia, as lições que nós tiramos, os hábitos que nós vamos adquirir a partir de agora, tem uma questão muito divulgada nas redes sociais e que eu adotei como hábito também, que é o questionamento diário, né? Você se questionar diariamente quem você está ajudando, quem você ajudou hoje, né? Se você, eu pretendo levar esse hábito para a vida, de pensar o que eu posso fazer, não só agora em que as pessoas estão mais vulneráveis, em que a gente percebe mais claramente a necessidade do próximo, mas assim, para a vida mesmo, você olhar para as pessoas e olhar com empatia, né, com aquela questão da generosidade, da solidariedade, e pensar o que eu posso fazer para ajudar. Seja uma palavra de conforto, uma ajuda financeira, às vezes a pessoa está precisando mesmo só de uma ligação, só de um apoio, não é? E essa reflexão eu gostaria de deixar, né, de nós nos questionarmos todos os dias quem eu ajudei hoje. É isso. Doutor Ângelo. Eu primeiro agradecer a todos que participaram de forma nos bastidores, como a Paloma, da Anadem de Brasília, o Samuel, que está aqui nos orientando, a você, Lilian, que a gente trabalhou, formulou perguntas, doutora Maria José também, e obviamente a todos vocês, doutor Malcher, que teria uma cirurgia hoje de vista, e ele adiou esse ato cirúrgico para poder participar, doutor Homero, que certamente também tem muitos afazeres aí, como todo mundo, mas veio aqui para falar um pouco, contribuir. Então, acho que o papel da Salamed, doutor Raul, essa semente ela já está germinando. Eu acho que esse pilar da gente discutir, de aperfeiçoar o direito médico, eu acho que é esse que é o objetivo, e eu acho que a gente está levando isso daí. Então, as pessoas aprenderam de certa forma. E é isso, fechar e deixar a Salamed aí muito em breve, terão outros eventos aí, e poder contar com os senhores novamente, se for possível. Obrigado, doutor Raul, pela confiança aqui na gente. O Pará está sempre às ordens, tá, doutor? Para o senhor. E para todo mundo, né? Ok? Just can't touch. If at any time is in a jam, she'll be by your side, but it doesn't realize it hurts her so much.